8 horas e 48 minutos, já voltamos aqui com o Folha no Ar, pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, lá no Face e no YouTube também. A gente agradece aí a todos, né, seguindo, curtindo, compartilhando aí a nossa programação, o Folha no Ar. Campos segue com o tempo nublado, vai seguir assim, segundo a previsão do tempo para hoje, com chuva fraca, mas com chuva durante todo o dia, máxima de 24, mínima de 21, agora faz 23 graus. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem, estamos de volta hoje, terça-feira, 6 de janeiro, conversando com a deputada federal Heloísa Helena. Quando eu falei Heloísa Helena, você já falou que senadora Heloísa Helena. Já é meio que automático, como a Luiz disse, né? Também por convenção, né? Já é decidido chamar pelo nome daquele que já foi prefeito, não está mais no cargo, ou governador, o cargo mais elevado, né? Por convenção jornalística, você chama a pessoa pelo cargo mais elevado que ocupou. O Garotinho, por exemplo, a gente chama governador. Toda hora governador. E Ciro Gomes chama de ministro. Marina, ministra. Ministra, isso. E, aliás, estamos chamados de professora de ENFA. Aliás, com todos eles, conversamos aqui já com o Ciro, já tivemos a oportunidade de bater um papo com ele aqui, com a própria Marina também, já conversamos Lula aqui. Presidente. Lula. Minha mãe de ser. Quando entrevistei ele em 2018, presidente. Bolsonaro, presidente. Fernando Henrique, presidente, boa. Bom, e aí... Até Temer, presidente. Mas forçadamente, mas vai, né? Mas é presidente. Não é questão de simpatia ou não, é o cargo. Não, é o cargo. É o cargo. Bom, então, Heloísa Helena, nós voltamos e eu quero pedir ao Aloysio para abrir esse bloco por aquela, já trazendo essa captura de Maduro pelos Estados Unidos, que eu falei aqui mais cedo com a Aloysio, antes, quando ele chegou mais cedo. Né? Assim, sem análise nenhuma de nada de se é válido ou não, não é nada disso. É análise de segurança técnica, a técnica de segurança aplicada pelos Estados Unidos para capturar o Maduro. Eu estava comparando lá em casa, eu falei, está parecendo até a gente pescando no balde. Solta um peixinho ali no balde, ali fica fácil, parece, aparentemente. Né? E claro, tem todo um por trás disso aí que a gente vai conversar agora. Luiz, por favor. Senador, o mundo, não foi só a gente aqui no Brasil, né? Lógico que tá no nosso vizinho, a coisa assusta mais. É diferente que quando foi no Panamá, por exemplo, que é da América Central, então está um pouco distante. Para um estado como Roraima, por exemplo, é uma realidade diária, né? Eu conheço bem Roraima. Também, programas específicos de abrigamento de egressos de lá. Enfim, houve a ação, né, que visou capturar Maduro. Não há como negar que militarmente foi ultra exitosa, né? A gente tem agora notícias de que teriam perecido em combates cerca de 40 venezuelanos e 30 cubanos que fariam segurança de pessoal de Maduro, e nenhum soldado estadunidense foi morto, né? Não perderam nenhum equipamento. Parece que um helicóptero foi atingido por tiros, mas ele continuou voando, né? E na madrugada do dia 3, né? E passou-se à direita a comemorar e tal, papapá. Só que o que caiu foi Maduro. O regime continua intacto. Continua intacto o regime, né? Inclusive de ontem para hoje, com a notícia do desaparecimento de 14 jornalistas na Venezuela, o que é muito, 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 muito grave, né? De ontem para hoje, né? 14, alguns com paradeiro ainda desconhecido, né? Enfim, é um país que vive uma diáspora poucas vezes vista na América do Sul. São 8 milhões de venezuelanos vivendo em vários países, aqui, tanto da América do Sul, quanto da América Central, Estados Unidos, Europa, né? 8 milhões, que corresponde mais ou menos a 1/3 da população do país. E níveis de pobreza e de
e de insuficiência alimentar imensa na população que reside hoje na Venezuela. O que a senhora pensa disso tudo? E ao mesmo tempo, e os Estados Unidos ontem colocou, o Departamento de Estado, uma foto de Trump, esse hemisfério é nosso. Isso não é... Coisa pequena. E também foi a primeira vez em que numa intervenção dessa, um presidente dos Estados Unidos não falou nada em restaurar a democracia. Falou o que interessa, o petróleo, as maiores reservas do mundo comprovadas de petróleo estão na Venezuela. Claro. Né? E é bom lembrar que o petróleo na Venezuela foi nacionalizado desde 76 por Carlos Andrés Pérez. Não foi por Maduro, não foi por Chávez. 76. Como o Brasil foi 53 com o Getúlio Vargas. Como é que a senhora vê isso tudo? Bom, eu digo assim, como a gente vive num país, né, essa coisa da idolatria política, né, que vale mais quem está do lado de as duas grandes personalidades do que a vida real, é muito irritante esse debate, porque eu nem vou tratar de questões relacionadas ao direito internacional, à concepção de soberania nacional, de autodeterminação dos povos. Eu só acho assim, quase que beira o ridículo a fraude vulgar patrocinada pelo governo americano, porque qualquer pessoa com um neurônio funcionando sabe que o problema não é a ditadura, fraude da eleição, Maduro, a dor que passa o povo venezuelano. O que estabeleceu a invasão foi o petróleo. Existem ditaduras sangrentas, assassinas e totalitárias em outros lugares do mundo, que estupram crianças, que impedem mulheres de ter acesso aos livros e frequentar a escola. Por que é que o governo americano, que se diz delegado do mundo, proclamador da paz mundial, não foi acabar com essas ditaduras sangrentas, assassinas e totalitárias? Por causa da questão do petróleo. Então, não tem nada a ver com tráfico de drogas, não tem nada a ver com a situação de pobreza do povo venezuelano, da ditadura, da fraude eleitoral, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o petróleo. E o que é pior... E aí, a Luísio colocou com precisão essa questão de que nem teve o debate sobre a restauração da democracia. O que é pior é porque essa prática é comum dos governos americanos. Sempre aconteceu. Todas as vezes que os governos americanos invadiram países, destroçaram territórios na disputa do petróleo, eles depois foram embora e deixaram a população ferida, sob escombros, na miséria absoluta, sem ter sequer uma personalidade política para comandar o país, naufragando nas suas guerras internas. Os Estados Unidos fez isso em todos os lugares e sempre em relação ao petróleo. Talvez não faça isso no Brasil, porque no Brasil já tem esse componente meio entreguista, né? Até quem se diz patriota no Brasil, que mente dizendo que é patriota, é entreguista do que é estratégico. A prova disso é a privatização de setores estratégicos, como água, energia, comunicação e outras coisas mais, não é? Então, talvez não faça no Brasil por isso, e até porque a nossa, né, amada e resistente Petrobras, muitas vezes ela estabelece o preço e a sua dinâmica contábil mais pela Bolsa de Valores para os interesses dos seus acionistas do que para o interesse mesmo nacional em relação a quem usa combustível no Brasil e outras coisas mais. Mas por que é inaceitável, né? Além de tudo isso, né, que não tem nada a ver com democracia, com questão eleitoral, com a dor e a miserabilidade do povo venezuelano, com drogas, não tem nada a ver com isso. É petróleo, é interesse econômico. O presidente ainda teve a ousadia de publicar na sua própria rede social o presidente de outro país, né? O presidente de outro país encarcerado num navio americano. Então, eu acho que isso é um absurdo. E fazer uma coisa dessa é um absurdo por interesse de petróleo. Então, é uma pena que o mundo ainda não enfrentou como deveria ter enfrentado,
essa situação, porque quem é o Trump? Quem é o governo americano para estabelecer um tribunal internacional, um tribunal ético internacional para julgar um presidente de outro país? Que conversa é essa? Então, os Estados Unidos, né, sempre fez isso, sempre colocou suas mãos de sangue por seus interesses econômicos, nunca foi pensando na democracia de um povo, nunca foi zelando, né, pela vida digna de um povo, sempre deixou para trás o próprio povo que ele chegava lá para invadir, deixava para trás o povo, como aconteceu em todos os outros estados, né? Vê a situação do Afeganistão, Iraque. vê a situação do Iraque, né? Lugares sob escombros e guerras sangrentas, gigantescas, que continuam acontecendo nesses lugares. Irradiado por todo o Oriente Médio. Então, isso não é uma coisa A guerra qualquer. civil da Síria é consequência Com da invasão do Iraque. certeza. Então, isso não é brincadeira. Então, isso abre portas também para que outros continuem fazendo. Não é? Porque, veja só uma coisa, olha só, tem Rússia e Ucrânia. Eu Tem fazer essa China pergunta, em outros lugares. Então é assim, é moda isso agora? Um país pode sair por aí usando o seu poderio bélico para invadir o outro? O Muro de Berlim, que é 89, a União Soviética, que é 91. Francis Fukuyama fez uma frase famosa, o fim da história. Filósofo, né, e economista nipo-estadunidense. Foi muito questionado, sobretudo pela esquerda. De 91 até 2026, são 35 anos. Ao que parece, o fim da história não pode ter sido só um breve ato da história, comparado a tudo que veio antes e o que está vingando agora. Na China, na Ásia, da Rússia no leste europeu, de Israel no Oriente Médio e dos Estados Unidos nas Américas. Com certeza. Não é o velho imperialismo de sempre? Com certeza. É porque, como ideologicamente as pessoas insistem na fraude vulgar, né? Mas esse é o modelo que historicamente é demonstrado. Né? É o modelo imperialista, eles sempre agiram dessa forma, querem continuar agindo dessa forma, e quando encontram, né, as nações acovardadas, pactuando determinados acordos, então acontece isso. Entendeu? É uma coisa assim, impressionante. Eu considero impressionante o que está acontecendo. Bom, eu acho que o governo brasileiro e todas as nações do mundo deviam reagir, primeiro exigindo, porque a quem é dado, qual é o poder que é dado, qual foi o tratado internacional que estabeleceu que o tribunal americano, comandado por Trump, agora vai julgar os presidentes do mundo. Onde é que está estabelecido isso? Onde está estabelecido isso no direito internacional? Tem um dado também relevante. Não tem isso Trump, estabelecido. Em novembro de 2025, deu um indulto total e incondicional ao ex-presidente de Honduras, João Orlando Hernandes. Não, isso é uma farsa vulgar. Condenado 45 anos por tráfico de drogas nos Estados Unidos. Claro. A maior eu digo assim, olha, você gosta dessa concepção imperialista, colonialista? Tudo bem, aplauda. Agora, não use o argumento mais fraudulento, que é dizer que é porque não tinha democracia, porque tinha uma ditadura, porque tinha tráfico de drogas, quando você está... Olha só, como é que o presidente americano... Né? Ele diz assim, como é que ele tem a ousadia de dizer... Veja só uma coisa, está chamando nova eleição na Venezuela? Está atribuindo a segunda colocada? O que é que está sendo feito lá? Ele está dizendo, não, nós vamos comandar o petróleo de um outro país. Que absurdo é esse? Como é que ele pode dizer isso? Um país tem a maior reserva de petróleo, um presidente de outro país diz assim, essa reserva agora é minha. E eu instalei um tribunal, né, porque eu sou agora o senhor imperial e eu é quem estabeleço quem é culpado ou não. Isso é... Porque se tem um setor da esquerda que aplaude ditaduras sangrentas e totalitárias pelo viés ideológico que a ela é dado, não são todos. Não são todos, não foi toda a esquerda que aplaudiu a Rússia invadindo a Ucrânia. Mesmo a gente sabendo e tendo críticas aos pactos que tinham sido feitos pela Ucrânia com os Estados Unidos e com a OTAN. Todo mundo sabia disso, mas ninguém estava aplaudindo que isso fosse feito. Não eram todas as pessoas que estavam aplaudindo. Então...
condenar qualquer processo ditatorial, todas as ditaduras ao longo da história, todas aplaudidas pela direita ou pela esquerda, todas foram burocracias assassinas, corruptas e totalitárias. Todas foram. Então, uma coisa é você condenar isso, e outra coisa é você mentir usando isso, usando, né, uma concepção ideológica. Porque quem é ele para discutir isso? Ele que defende tantas, né? Ele que defende uma concepção econômica, política, ideológica. Ele na Casa Branca, esquartejou um jornalista. Agora, como você diz assim, realmente é um mundo acovardado. Porque é um mundo que permite que o presidente de uma nação tome para si a maior reserva de petróleo de um outro país. Não tem nada a ver com Maduro, com nada. Tome para si a maior reserva de petróleo do mundo, que está em outro país. Ele chega lá e diz, esse petróleo agora é meu. Foi isso que ele fez. Não tem nada a ver com Maduro, com eleição, com tráfico. Ele disse e anunciou, e teve a ousadia de anunciar, o petróleo agora é meu. Entendeu? E as pessoas acham isso normal? Aí realmente fica difícil de compreender isso. A Groenlândia. Sim, ainda está dizendo isso agora. Que vai criar problema, porque com a Dinamarca. O o Canadá ele deixou. Menos, a Groenlândia, que é território independente da Dinamarca. Exatamente. Desde os vikings tem tempo exatamente. dessa. Aí agora ele está dizendo que quer, então ele quer o mundo todo para ele. E ameaçando o Gustavo Petro também. Exatamente. Que não deve mais estar dormindo, repetindo o lugar para dormir. Porque aí agora ele traz a história do tráfico, né? Aí ele diz agora que é a história do tráfico, por causa da Colômbia. Então, toda hora agora ele vai usar o argumento. A única pergunta que tem que se fazer é o seguinte: quem ungiu o presidente dos Estados Unidos para ser dono de todos os países? Quem foi que deu a ele essa autoridade? Quem foi que deu a ele a autoridade de dizer o petróleo da Venezuela é meu? Quem deu a ele essa autoridade? É isso que tem que se perguntar. Não tem nada a ver com... Porque se tivesse a ver com democracia, qualquer intervenção que fosse feita ia dizer assim, tá bom, agora vamos abrir agora o processo democrático, limpo, sem fraude eleitoral, fiscalizado por a comunidade internacional, representando de todos os países. Por que isso não está sendo feito? Por que é que nada relacionado a isso está sendo feito? O que é para mim inaceitável é um presidente americano, porque aquela história que eu digo sempre, né? Tire suas mãos de sangue da América Latina. Não devia nem ser só da América Latina, de qualquer país. Porque eles sempre fizeram isso. Eles sempre, pelos interesses econômicos, eles sempre deixaram um rastro de sangue por onde passaram. Sempre fizeram isso. Se eles defendem tanto a democracia e o povo da América Latina, por que não derrubam um muro gigantesco que mata de tiro, de metralhador, de choque elétrico, da travessia México e Estados Unidos, por onde vão todos os sul-americanos para chegar nos Estados Unidos? Por que ele não derruba isso, se ele está tão preocupado com os sul-americanos? Não é isso, então é petróleo. Então, para mim, o que é o absurdo é que um presidente americano esteja ungido, né, se auto-ungiu na autoridade de ser o presidente do Tribunal Internacional e invadiu outro país e disse: o seu petróleo é meu. É isso que aconteceu, somente isso. Não aconteceu nenhuma outra coisa. Os argumentos utilizados que sensibilizam ou não a população de direita ou de esquerda, esteja ela onde estiver, no jogo da idolatria política nacional, os argumentos ele pode fazer o que quiser. Agora, a gente sabe exatamente o que aconteceu. Se era preocupação com a democracia, trabalhasse um conselho internacional para estruturar a democracia. Se é uma preocupação com o processo eleitoral, por que não fez nada disso? Então, para mim, não tem justificativa, não tem perdão. Um presidente americano tomou para si o petróleo de uma outra nação e anunciou isso nas redes sociais para um mundo acovardado. Na coletiva. Pois é, como é que diz isso? Colocou, parecia coisa de filme. Né, colocou no Twitter, colocou o presidente lá do outro país e não foi o suficiente. Ele disse: o petróleo da Venezuela agora está sob o nosso comando. Que brincadeira é essa? Isso é um mundo acovardado, realmente. O curioso, historicamente, é que ele retoma a doutrina Monroe, né? América para os americanos ou para os norte-americanos ou estadunidenses, né? Já que México e Canadá também compõem a América do Norte.
e, sobretudo, o Big Chic de Ted Roosevelt, né? Só que a frase, que aliás é um ditado africano, Exatamente, é africano, exatamente. africano de origem. Exatamente. Tem a palavra suave, mas carrega sempre um grande porrete. No caso, foi grande porrete sem palavra suave nenhuma. É verdade, é verdade. Mas como é que a senhora Foi acha? todas as ações ao mesmo tempo, é verdade. Engraçado que o Ted Roosevelt, ele fez o Big Chic no mesmo mar do Caribe onde hoje está estacionada a Esquadra de Guerra dos Estados Unidos. No início do século XX. Estamos no início do século XXI. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Tem charge de Ted Roosevelt com porrete no mar do Caribe. E estão hoje de novo com um grande porrete no mar do Caribe. Mas é assim. E isso é um precedente gravíssimo estabelecido. Entendeu? Porque além disso, os Estados Unidos sempre trouxe isso para si, né, como, especialmente depois da queda do bloco soviético, né, porque a gente fala o muro do ponto de vista simbólico, né, mas foi a queda de uma grande unidade de federação que fazia uma grande disputa econômica, política e ideológica com o Império Americano, né. Com isso, né, quando quebra tudo isso, os Estados Unidos começou a se achar mesmo, né? O delegado do mundo, posso fazer tudo e tal. Eu fico impressionada com a covardia das nações em relação a isso. A Europa, sobretudo ocidental, né? É uma covardia imensa das nações em relação a isso. Além do precedente que é criado para qualquer um outro país promover esse mesmo tipo de coisa, como já vem sendo feito, né? Porque já vem acontecendo isso. Então, se quer enfrentar a ditadura, por que não vai enfrentar as ditaduras que não têm um patrimônio de riquezas e petróleo gigantesco? Se é para garantir dignidade às mulheres e crianças, por que é que não vai enfrentar essas ditaduras? Na Coreia do Norte, né? Eu falei para pegar dar um pulinho. A única grande potência nuclear do mundo hoje, emergente, que não pode fazer isso é a Índia. Por quê? Porque seu vizinho Paquistão também tem bomba atômica. Então a Índia não pode fazer o que a China talvez faça em Taiwan, o que ele fez na Venezuela. Porque e também, assim, né? Suazão, né? E além disso, né? Além de ter esse tipo de ousadia, até criar esse sentido mundial já dinamiza a economia local americana com a produção de armas, que eles sempre ganharam muito disso. Eles sempre dinamizaram a economia, e com certeza bélico, a estrutura bélica, a produção de armas, né? Que eles vendem para o mundo todo. Então, quanto mais guerra existe ou expectativa dela, melhor para a economia americana nessa produção gigantesca da indústria armamentista. Então, até nisso, tem esse pensamento também sendo feito, né? Até porque a reindustrialização é uma das pautas deles de campanha. Com certeza. Mas vamos como diria Capi, um dramaturgo e poeta muito querido, saudoso, aqui de Campos, vamos para o nosso canavial. E canavial é uma coisa que a gente comunga bem com Alagoas. Que dureza! Eu digo, a primeira vez que, numa luta gigantesca de reforma agrária, quebraram inclusive alguns dentes meus, foi numa luta dessa, né, de disputas por terra e nos canaviais. Mas assim, desde que ocorreu isso, todo mundo que tem rede social tá pululando nas redes sociais falas de Lula em apoio a Chaves e a Maduro, né? É do jogo, faz parte do jogo. Como é que a senhora acha que isso pode interferir ou não na eleição presidencial aqui? E como é que a senhora projeta essa eleição presidencial, onde Lula também aparece como favorito, sobretudo depois de Bolsonaro lançar Flávio como candidato, porque tem uma rejeição muito grande, o Bolsonaro tem um piso... Eles têm um piso alto, um teto muito baixo, né? Tarcísio parece que está, nesse momento, ou preservado dolosamente ou escanteado. Tem um ratinho... Deixar o São Paulo, né? Que essa também né? É favorito lá para... É mais difícil. E tem um Ratinho Júnior, que esse está no segundo mandato, e parece ser o AIS que Kassab guarda na manga do PSD, né? Como é que a senhora vê essa eleição presidencial hoje, no qual Lula é favorito, né, em todas as pesquisas, para a gata do primeiro contra o segundo turno?
Quer dizer, a gente continua na mesma lógica que eu disse do Estado, a gente está tentando montar uma estrutura programática para fazer essa disputa, né? Mesmo sabendo que programa muitas vezes não é cumprido, né? É jogado no lixo logo que se assume os mandatos. Sobre esse componente, entre aspas, ideologizado, né? Porque, na verdade, é um componente ideologizado, aspas, né? Quando fica falando dessa história de Maduro, de Chaves, não se fala, de fato, ideologicamente, do que é a concepção nacional de direita ou de esquerda. Né? Já notou isso? Vocês não notam isso? Não se fala isso. Por exemplo, aquilo que para nós da esquerda sempre foi considerado inaceitável, que é a privatização de setores estratégicos, no Brasil, tanto o setor majoritário da esquerda como da direita defendem isso. Relações comerciais de subserviência do país, tanto a direita como o setor da esquerda, às vezes no discurso tem modulações diferentes, mas defende a mesma coisa. Se você olhar, por exemplo, o subsolo brasileiro, as áreas agricultáveis, para onde vai o recurso público nos bancos públicos do Brasil, as áreas agricultáveis, o que é que se produz no Brasil, quais são os interesses internacionais que determinam o que é que se produz nas áreas agricultáveis brasileiras, para onde é que vai o dinheiro dos bancos públicos, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, como é que eles atuam, o subsolo brasileiro, as terras raras do Brasil que foram entregues há pouco tempo ao governo americano. Né? Então, infelizmente, esse debate ideologizado e programático, ele é feito mais assim, como você disse, né? Pega Chaves, pega Lula, pega Bolsonaro com o Trump, pega não sei o quê, e não faz o debate real da vida nacional, né? Então, eu acho que hoje realmente o favorito é o atual presidente da República, porque o Brasil não se dá o direito de fazer o debate sobre a vida nacional. Esse problema americano volta um tipo de dualidade e também meio que dá um tempo nos problemas nacionais de serem discutidos, porque agora todo mundo só fala dessa questão. Saímos da Havaiana para Maduro. Mas não é? Pois é, exatamente, todo mundo... Não é? Então, assim, ninguém discute mais o BPC, ninguém discute mais os rios amazônicos que vão ser privatizados, ninguém discute mais o veto em relação à questão da Eletrobras, ninguém discute a questão dos Correios, ninguém discute o dinheiro que foi retirado da Previdência Pública, ninguém discute a fila da Previdência que triplicou, ninguém discute questões da vida real, porque agora... Né? Tem essa questão, não estou minimizando o que aconteceu, pelo contrário, tem que gerar uma indignação internacional, né? Mas eu digo assim, do mesmo jeito que nos comove, né? Porque se comove a dor e o sofrimento da população venezuelana, é um absurdo que aqueles que dizem fazer essa defesa não se comovam com a dor e o sofrimento aqui. Então, eu realmente, assim, não tenho elemento de dizer quem é que vai ser o candidato. Eu acho que o atual presidente é o candidato favorito. Acho que o outro lado é forte, mas acho que eles não têm mais condições de ganhar a presidência da República. E aí eu estou falando sem nenhum instrumento de pesquisa qualitativa, sim. De pesquisa quantitativa. Eu digo assim, são os movimentos da história que não se repetem com um tempo tão curto, né? Eu acho que eles tiveram uma grande oportunidade, porque elegeram, quando eles elegeram o Bolsonaro, eles elegeram fora de toda a lógica que estava sendo pensada e vinha mostrando nas pesquisas. Só não combinaram com os russos. Exatamente, porque na época, e nem adianta dizer, capital financeiro, os grandes aceitaram, não é verdade. Na época que ele passou para o segundo turno, era um apoio disperso, popular e não necessariamente muito visto, por quem não queria ver a realidade do que estava acontecendo, a grande estrutura do capital, essa grande estrutura que fica do lado de qualquer presidente da República e do lado de qualquer um que tenha chance de ganhar, foi depois, não é verdade? Acho que eles tiveram a chance, infelizmente para eles, né? Ele se comportou especialmente no momento nacional, que foi o momento da pandemia, como um soldado covarde e sem honra, que deixa feridos para trás.
Foi uma situação muito dramática, 700 mil mortos, é uma situação muito dramática. Cedeu a esse componente jocoso, né? De ficar falando de política e essas coisas mais. Então, eu acho que eles tiveram a chance, e não estou dizendo que eles não sejam fortes. E no Rio de Janeiro, a gente sente o quanto eles são fortes. Sim, sim. Eles são muito fortes aqui. Eu sinto isso, né? Às vezes eu até digo assim, eu fico como se fosse apanhando dos dois lados, né? Porque como eu não fico lambendo o rastro por onde passa o poder e não abro mão de fazer as críticas ao governo Lula, aí é como se eu apanhasse dos dois lados, né? Ideologicamente de um, e como não estou lambendo o rastro por onde passa o poder da turma, da base bajulatória, né? Do atual governo também. Porque é isso que dá, né? Você não tem ética seletiva, você não tem a moral das conveniências, você não tem a ética de critica no adversário o que é acoberta nos seus, né? Porque tem essa coisa da política é muito aceita, não para mim. Esse cinismo de simulação, eu não tenho nenhuma paciência com ele. Moral de aeroporto, né? Mas é isso, então eu não tenho esse... Eu não tenho. E a gente apanha demais em relação a isso, né? Mas é o tal negócio, né? Eu até brinco, digo, é melhor o coração partido do que a alma vendida. Então, estou de boa em relação a isso. Agora, mas eu digo assim, do ponto de vista da conjuntura nacional, acho difícil que eles tenham um nome muito forte. Talvez por isso se apeguem a essa história do Trump, fica o tempo todo tratando essas coisas, que eu acho que no debate real, eu compreendo que eles são muito fortes aqui, no estado do Rio, inclusive como nomes, né, ao Senado, eu acho que eles são fortes, mas, assim, na disputa presidencial, eu acho muito difícil, assim, que a história, em tão pouco tempo, ela reproduz, assim, um revertério tão grande como esse. E no caso do... eu não tenho nenhuma conversa, né? Eu não tenho nem com o setor do presidente da República, imagina com os outros, né? Para saber se vai ser o Tarcísio, se não vai ser, se o Kassab vai puxar alguém, se vai ser o governador de Minas ou o governador não sei quem, né? Eu não tenho os elementos de quem está lá na cozinha dessas pessoas, né? Porque a única cozinha que eu vou é a que tem a pia de prato na minha casa, né? Ou da minha tia, porque sertanejo é assim, tem que todo mundo fazer alguma coisa. Mas na cozinha do mundo da política, nos esgotos que eles frequentam, independente do viés ideológico que tragam, isso aí não sei. Mas eu acho muito difícil que eles tenham uma candidatura. E tem essa questão que você falou de São Paulo, acho também muito difícil, porque São Paulo também tem essa coisa, né? Meio de querer ser dono do mundo, né? Em todos os partidos, até na rede, a gente sente isso também, de querer meio que ser dono do mundo, né? Então, eu acho difícil que se abra mão de né, o governador abra mão de uma disputa no Estado, porque tem os outros dias, né? O presidente da República já está na reeleição, né? O presidente da República agora já tem gente se acotovelando para ver quem vai ser o sucessor dele, né? Então, os outros, é como se dissesse assim, olha, esta eleição, o favorito é o atual presidente, mas daqui a 4 anos, né, tem outra eleição que vai se avizinhar também. Então, talvez algumas outras pessoas possam esperar. Estou fazendo pura especulação em relação a São Paulo, em relação a nomes fortes, né, do chamado setor conservador nacional. 2030. Exatamente. Pode nem ser, mas eu acho que a sua análise é a correta. Tem um favorito hoje, acho muito difícil que eles consigam ter um nome a ser alavancado nacionalmente, no Rio é diferente, para fazer essa disputa nacional. Senadora, são 9h22. E muito obrigada, muito obrigada. Mas eu vou fazendo uma última, com permissão de Nogueira, se ele me bater aqui no final... Não, tem que bater, não, tem que aproveitar. Vou fazer uma última pergunta. A senhora sempre militou no campo da esquerda. Sempre. A senhora foi do PT, foi do PSOL, está no Rede, foi senadora, candidata a presidente da República, está deputada hoje. A senhora conhece bem veio do Nordeste, depois está aqui no Rio hoje. A senhora conhece bem a realidade do país e dos setores progressistas do país. Às vezes a gente acha que nem conhece, né? Porque é tão surpreendido por certas coisas. Mas o fato, que é muito... Inclusive o The Economist publicou uma matéria recentemente, que é uma publicação liberal, britânica, né?
Lula vai, se Lula ganhar a eleição, ele vai assumir com 81 anos. Desde que Lula venceu Brizola no segundo, para fazer o segundo turno com Collor, outro também de Alagoas, né? Em 89. Imagina como é que eu vi eles tudo junto lá para me derrotar. Não há uma liderança. A senhora tentou, Mariana tentou, Ciro tentou. Fato é que ninguém, desde que Lula venceu Brizola, foi photoshop ali para fazer o segundo turno com o Collor e perdeu. A esquerda não apresentou, tiveram tentativas, mas não apresentou nenhum nome competitivo para substituir Lula. Se olha Lula e contrapõe com Mujica, por exemplo, é o oposto. Mujica, um mandato, fez sucessor, já com câncer estado terminal, ajudou a eleger o outro nome de esquerda agora, que está no poder agora no Uruguai. Enfim, é o que se fala no popular, sombra de mangueira. Não cresce nada ao redor. A senhora acha que esse talvez seja o maior problema da esquerda hoje? E o lulopetismo hoje, isso as pesquisas mostram, em termos de intenção de voto, tem muito mais do que a esquerda. Como é que a senhora vê esse processo, essa falta de sucessão, né? Essa falta de criar opções viáveis, né? A senhora tentou, Ciro tentou, Mariana tentou, mas ninguém chegou lá, né? Como é que a senhora vê isso? Primeiro, deixa eu fazer uma consideração, porque às vezes a gente fala qualquer coisa que a gente fala nessa análise, né? Você não faz isso com você, mas comigo sempre tem alguém que vai dizer rancor, é mágoa, porque não perdoa. Isso me irrita quando eu vejo na internet isso, porque eu digo sempre que esse esgoto machista que muitas vezes a esquerda usa para cobrar da mulher o perdão, que está fazendo com que milhares de mulheres brasileiras saiam das suas casas num caixão. Porque sempre se pede isso para a mulher, né? O homem não é preciso perdoar nada. Agora, da mulher sempre fica se exigindo esse tipo de coisa como se fosse uma questão de sentimento pessoal. Cobrou-se de Ciro também, né? Isso fazem. Pronto, é exatamente isso. Cobrou-se também, de Ciro. é verdade. Cobrou-se de Ciro. Tem razão. Boa lembrança. Cobrou também. Porque é durão, assim, né? Cobrou. Como fazia com Brizola. Né? Como fazia com Brizola. Então, eu digo assim, eu tenho amigos queridos no PT e tenho inimigos implacáveis lá também. E não tenho nenhum medo deles. Entendeu? Olho para eles e digo, pode vir quente que eu estou fervendo. Aliás, pode vir fervendo que eu estou feito lava vulcânica. Independente de ser grande, poderoso, não estou nem aí com isso. E tenho amigos muito queridos também que a gente senta, debate, né? Debate questões programáticas, debate tudo. Então, quando uma força política ela tem a ousadia de querer hegemonizar toda a esquerda, acaba gerando isso. Entendeu? Acaba gerando isso. Então, tem uma força política, eles são muito grandes, é verdade, né? Eles não eram os únicos, porque tinha figuras, como a figura de Brizola, e que, né? Hoje é fácil falar de Brizola, mas teve um tempo que aniquilaram o Brizola. Né? Aniquilaram. O grande inimigo da ditadura militar brasileira era Brizola. Exatamente isso, e aniquilaram o Brizola, entendeu? Então, só que a história é implacável, um dia esgota a vida das pessoas, a minha, a sua, a do presidente, a de qualquer um. Então, tem um dia que a idade chega e que outras pessoas precisam aparecer, né? Eu sou da geração que mesmo jovem, minha nossa, se a gente desrespeitasse um velho em casa, porque hoje a gente não pode mais bater, né? Mas antigamente, imagina, se a gente ousasse respeitar um velho da nossa casa. Eu sou da geração que celebrava, assim, para mim, eu tenho o maior orgulho das velhas mulheres da minha família. Eram grandes mulheres. No campo, na roça, eram grandes mulheres, né? Mulheres que tinham o caldeirão de todas as misturas que é o Brasil, que eram mulheres pretas, indígenas, brancas, ciganas e outras coisas mais. Então,
o respeito aos mais velhos, isso é uma coisa essencial para a gente. É por isso que quando nas disputas internas da rede, nas brigas internas, alguém me chamava de velha derrotada, eu dava uma gargalhada, tal qual as bruxas velhas gargalham, né? Eu digo que esses meus cabelos brancos são as cinzas de todas as fogueiras que já me queimaram, e a tempestade sempre vinha e apagava a fogueira, e eu continuava em frente. E eles diziam isso, e eu dizia, as velhas da minha família, eu lambo o rastro por onde passa. Agora não lambo o rastro para ninguém que representa a estrutura de poder. Só que a idade tem isso. Não é verdade? Então, tem gente lá se acotovelando. Aí, qual é a máxima? É a máxima do programa? Não é. É a máxima da hegemonia de um único partido que, se não aniquilar qualquer uma outra personalidade política que ouse desafiar a estrutura de poder, que ouse tentar disputar no imaginário popular, ele é aniquilado. Não basta derrotar, tem que aniquilar. Eu estou dizendo porque eu vivenciei isso na pele. Você citou corretamente o que aconteceu com o Brizola. Eu digo, não é que nós somos santinhos, nós somos bonitos, não tem nada a ver, nem Brizola, nem eu, nem Ciro, nem ninguém. Ou Marina, nem ninguém. Não é isso. Mas o problema é que quando tem essa concepção de hegemonismo de uma única força política, ela intencionalmente destrói qualquer um que apareça na sua frente. Não é só derrotar eleitoralmente, é aniquilar politicamente. Agora, quando traz a pessoa para junto do governo, aí fica bem. Mas enquanto não traz, ele vai fazer isso. Então, eu vi isso, né, há pouco tempo, porque o PT queria muito, né, trazer o PSOL para fazer a federação com o PT, né? Tem um campo, não vou falar do PSOL porque a gente tem que falar só do partido da gente, né? Mas tinha um campo lá que defendia isso, mas a maioria ainda não defende fazer uma federação conosco, porque muitas pessoas olham esse debate que você fez, não explicitam corajosamente como você fez, que falou da idade, né? Do fim do mandato, e no Brasil não tem 3 eleições, né? Não tem reeleição da reeleição. Então, acabou agora, né? Então, quando você cria intencionalmente uma fila para se acotovelarem, para ver quem vai ser o sucessor, e isso é uma escolha pessoal e não é uma escolha política com base em um determinado programa, eu acho isso péssimo. Entendeu? Para o aprimoramento da democracia, que a gente já não vive numa democracia, né? Porque democracia sem justiça social não é democracia. A gente já vive numa democracia representativa falha. Basta ver como é que se trabalha nas instâncias de decisão política e nos espaços de poder, a esculhambação geral. Então, nesse modelo de democracia representativa já falha, é de fundamental importância que a gente possibilite isso, né? Porque quanto mais pessoas na efervescência do debate político, quanto mais pessoas disputando no imaginário popular alternativas ao pensamento único, que a gente sempre condenou tanto, e agora tem que ter um pensamento único, né? De um único campo, de uma única personalidade, então eu não sei ao certo o que acontecerá. Agora, acho que isso, do ponto de vista histórico, é muito ruim. Porque isso rebaixa o debate programático, cria quase que uma vassalagem política. Por isso que qualquer coisa que você discute, você vai discutir BPC, você vai discutir dinheiro que foi tirado da Previdência para encher a pança de emenda parlamentar, pactuado com o governo, com o Centrão, com o inferno todo lá. No coisa. E se você criticar, começa a pancadaria, entendeu? É porque eu sou velha sertaneja durona, não tenho medo disso. Mas é muito ruim. Então, eu acho que isso é muito ruim para o aprimoramento da democracia. Isso é muito ruim inclusive, para o fortalecimento de pautas ideológicas, né, e programáticas que são importantes e caras para a esquerda. Eu acho muito ruim isso, mas é a vida, né? Bom, 9h32, se deixar a gente vai prolongar isso aqui. Muito obrigado a senhora pela presença, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? Vir pessoalmente, presencial, nos honra e prestigia, e desejar boa sorte aí para 2026, que tem muita coisa esse ano, além de Copa do Mundo, né? Para longe de Copa do Mundo. Que, aliás, Copa do Mundo que vai ser nem sabe. Os Estados Unidos é outro problema criado. Eita! É outra situação. Boa lembrança, é verdade. A FIFA já está discutindo. É. Né?
né? Todo A gente mundo nem sabe se vai covardado. Bom, e eu quero agradecer muito, Cláudio. E desejar boa sorte lá Marcelo. na CPI do Banco Master. Vamos acompanhar Vamos aqui. lá, vamos ficar também mandando as informações para vocês, viu? Perfeito. A gente teve um probleminha no sistema ontem, no acesso ao sistema, que a gente estava até olhando quais os nomes, né? Quem assinou, quem não assinou e tal. Porque, na verdade, tem outras, né, comissões parlamentares que os requerimentos estão circulando também. Enfim, é isso. Então, agradecer muito a generosidade democrática de vocês. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Agradecer, né, a generosidade de quem nos ouve ou nos acompanha, né, pela internet, que nos dá a honra de sermos escutados. Muito obrigada a vocês. Vamos embora e estaremos lá à disposição, né, para cumprir esse mandato relâmpago, que seja bem relâmpago mesmo, com trovoadas também. Então, agradecer muito e qualquer coisa. Se não tiver problema, ela vai arrumar esse problema. Mas não é problema, é situação. Aliás, você não faz aí eu digo nada uma porque, moldagem no ferro sem fogo. Quando a gente diz assim, eu digo assim. Na minha família diz, oh meu Deus, lá vai tudo de novo, para outra travessia, outra tempestade, né? Eu digo assim, ninguém é masoquista para querer sofrer. Não é verdade? Eu digo, o melhor dos mundos para cada um de nós era o quê? Ficar lá lambendo o rastro por onde passa o poder, ficar no pianinho, bater num canto e proteger o outro, né? Bate na safadeza de um e protege a safadeza do outro. E não é isso no mundo da política, isso não é muito bem aceito. Tipo assim, um Trump, né? Isso é tudo bem aceito, vamos lá e faz isso, aquilo. Mas eu digo assim, mas tem a nossa consciência, essa... se eu já sou uma velha durona, tem outra ainda mais durona, que é a consciência, né? Que cobra da gente fidelidade programática, ideológica, a nossa classe de origem, nos cobra isso, né? Então, que eu esteja lá fazendo o que é minha obrigação fazer, né? Fiscalização, monitoramento e controle, claro, defendendo as pessoas que mais precisam, né? Da nossa defesa, que são justamente as comunidades mais vulneráveis economicamente, socialmente, ambientalmente, porque todos nós merecemos, né, defesa e prioridade, mas existem pessoas que precisam infinitamente mais, e essas pessoas têm que ser a razão mesmo da gente mover os passos nesse território tão minado que é o território da política. Então, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada a vocês e os que acompanham o programa. 9h35, agradecer também a presença aqui do Lamac, né, com a gente aqui. Presidente nacional do Rede Sustentabilidade, o Wesley, que está ali também, a Ana Paula e o amigo de Edmundo, Fabrício Lírio, ali, ó, amigão de Edmundo. Edmundo foi integrante dessa bancada aqui, é bancário, professor, jornalista também e colaborador do portal Folha 1 e do jornal Folha da Manhã. Que, aliás, amanhã tem um impresso bem cedo nas bancas com parte desse conteúdo aqui. Que a senhora muito obrigada, nos ajudou a produzir. Tá? Muito obrigada. Um cheiro para vocês e vamos firmes em frente sempre. Amém. Aloysio, obrigado por hoje também. Vou deixar você para fechar e se despedir da deputada, senadora Heloísa Helena. Não, só agradecer a senadora, toda a equipe que está com ela aqui, Ana Paula, que a gente costurou essa entrevista, mas a todos os demais também presentes aqui. Eu acho que o importante é isso, ouvir todos os lados. A gente ouve os conservadores, a gente ouve os progressistas. E vendo a senadora falar do que ele espera nesses 6 ou 4 meses aí, tem um poeta russo chamado Lermontov, né? Que tem um verso que diz assim: é na tempestade que meu coração encontra paz. Então acho que isso aplica a senadora. E foram as tempestades que sempre apagaram as duras fogueiras que tentaram me queimar ao longo da minha história. Boa. Muito legal. Gente, 9h37, a gente volta amanhã às 7 horas da manhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. Vamos botar a foto com o Gabi. 98,3